Programa Notícias do Campo. Oferecimento Casa do Agricultor. Fazendo o verde da sua região. Nelore RK, 38 anos selecionando para você. Olá, bom dia a você e a toda a sua família. Veja os destaques do programa Notícias do Campo deste domingo. Melhoramento genético. Em Sairé, fazenda investe na raça de ovinos Santa Inês. Animais apresentam robustez e fácil adaptação ao clima quente. Ela é uma raça que é caracterizada como um Nelore dos ovinos, certo? Pela sua rusticidade, pela sua habilidade materna, pela sua capacidade de parir e criar bem, de produzir animais carcaçudos, animais com desempenho, animais que não vão sofrer nas regiões secas. Os desafios na produção de sorgo no Triângulo Mineiro. Conab prevê queda na safra atual. A expectativa do investimento que nós fizemos inicial para poder chegar aqui nesse ponto, a gente acredita em uma quebra de 50% a 60%. Quanto que estava esperando colher? Em torno de 60 a 70 sacos foi o nosso investimento. E vai colher quanto? De 20 a 30 sacos. Nossa, é menos da metade, né? Fique por dentro do prazo para a declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. Os produtores têm até o dia 30 de setembro para apresentar o documento à Receita Federal. O valor de cada imposto depende do município que você está localizado. Dessa vez, vocês podem também fazer o parcelamento em até 4 vezes, desde que o imposto seja acima de R$50. Sem esse imposto, o proprietário não pode fazer a transferência do seu imóvel, a venda ou arrendamento. Então é importante deixar legalizada e sua propriedade está pronta para também fazer financiamento. Esses e outros destaques agora no Notícias do Campo. Eu nasci sem condições, mas tinha vontade por mudança. A vida foi a minha escola, o trabalho a esperança. Deus formou o meu aprendizado bem além da minha infância. Eu cresci no sertão bravo sem estudo, mas Deus me deu a direção, transformando minhas mãos pequenas em ferramentas de criação, e onde todos viam o limite, Ele enxergava a vocação. Mas nem sempre quem é de casa enxerga o nosso valor. Muitas vezes um estranho nos estende mais amor e nos incentiva a ser gigantes sem pedir nenhum favor. Hoje eu sigo de cabeça erguida sem saber o que é derrota. Pois quem caminha com Deus à frente, toda a maldade dá meia volta. Pois a gente que vê a tua bênção e por dentro se revolta. E a nossa equipe está aqui no município de Sairé, no Agreste de Pernambuco, especificamente nas dependências da pousada Aconchego da Serra. Como o nome já diz, um lugar aconchegante, direcionado ao lazer de toda a família. E a gente começa o nosso programa de hoje falando a respeito da raça de ovinos Santa Inês. Aqui no município de Sairé, uma fazenda atua há várias décadas no melhoramento da raça através de técnicas de melhoramento genético. Esta propriedade na zona rural de Bezerros desenvolve, entre outras atividades, a ovinocultura. O foco dessa atividade é o melhoramento genético da raça. Esse é o Príncipe, um dos reprodutores aqui da fazenda e colecionador de troféus. Grande campeão da exposição de Sertânia do mês de julho. Da raça de ovinos Santa Inês, esse animal possui uma morfologia de alto padrão, item indispensável para a valorização de seus descendentes. Ele se junta a cerca de outros 300 ovinos aqui na propriedade, que atua na criação e reprodução através do melhoramento genético da raça há dezenas de anos. São animais dóceis e naturalmente espantados. De longe, o rebanho fica atento a qualquer movimento. Quem lida diariamente com esses bichos aqui na fazenda é Zé Bill. Ele é tratador. Esse longo contato ensina muito sobre a personalidade do Santa Inês.
Ô Bill, então você está há quanto tempo em contato com esses belos animais, hein? Eu tô aqui desde 2014, aí é 12 anos, né? E para mim é uma alegria, eu gosto muito do meu dia a dia aqui, né? Eles têm algum comportamento diferenciado com você, já que você tem esse contato diário com eles? Rapaz, assim, o comportamento deles é quando chega a hora da comida deles, principalmente do concentrado, que eles gostam muito, né? E eles ficam seguindo bastante a pessoa, eh, eles na hora do xerém. Os animais conhecem o dia a dia da gente que cuida deles. Aí até se a gente chegar com uma roupa diferente, eles estranham, até ele fica cismado, até ele quando vê que conhecer, né? Que é a pessoa que trata deles é que ele se chega. Agora, se chegar outra pessoa, quanto tempo para ele se acostumar com a pessoa? Quando ele chega, que ele vê que não tem ameaça, né? Que a pessoa começa falando com eles, vai tocar neles, ele já começa a se chegar. Vou deixar, Bill, você ir sozinho para ver se alguma fica, porque comigo aqui não tá tendo acordo. É. Vamos lá, Esse- Bill, eu quero você lá e ver se alguma consegue ficar aí com você. Pronto, esse é um momento. Olha, interessante que elas já não saíram. O Bill tá chegando ali perto, ó. Elas ficaram esperando, estão saindo muito devagar. É, mas parece que elas não querem acordo não, viu, Silvio? É, você vê que eles, olha, não querem, não querem acordo. Nem com o Bill, não que foi vive o dessa vez, tempo não. todo dando comer a elas e água. Aqui, diversas técnicas de reprodução são realizadas a fim de garantir a melhor prole. Monta natural, monta controlada, inseminação artificial, transferência de embriões e fecundação in vitro. Hoje a gente trabalha com os acasalamentos direcionados, né? Buscando o biotipo ideal da raça santinês, animais profundos, costeludos, com um posterior bem definido, que é onde compõem as partes nobres dos animais, né? Como esse belo exemplar aqui, o atual grande campeão da exposição de Sertânia. E com essa intenção é que a gente vem trabalhando a raça com o objetivo de diminuir o tempo de abate com maior qualidade de carcaça possível. A raça santinês é genuinamente brasileira. Ela foi desenvolvida no Nordeste através do cruzamento de duas raças, a Morada Nova e também a Bergamácia italiana. São animais rústicos e de alta adaptabilidade ao clima. A genética desses ovinos garante um bom desenvolvimento em regiões quentes e tropicais, ideal para regiões como o Nordeste, por exemplo, que apresenta temperaturas elevadas na maior parte do ano. Ela é uma raça que é caracterizada como um Nelore dos ovinos, certo? Pela sua rusticidade, pela sua habilidade materna, pela sua capacidade de parir, criar bem, de produzir animais carcaçudos, animais com desempenho, animais que não vão sofrer nas regiões secas, certo? Nas adversidades. E é uma raça que foi trabalhada para a região nossa Nordeste, né? Os ovinos Santa Inês possuem aptidões para o corte. Carcaçudos, eles ganham peso de forma rápida. Os machos chegam a pesar até 120 quilos. A rusticidade presente faz deles uma boa opção quando se fala em investimento. Hoje, a gente vem trabalhando uma seleção em torno de ganho médio diário de 500 gramas dia, certo? Ou seja, os animais hoje são desafiados e os que se destacam, que são utilizados como reprodutores, são aqueles que alcançam ou passam desse meio quilo dia, certo? Os animais aqui, a nossa média de desmande é de 35 a 40 quilos, com 3 meses de idade. Então, quando você usa o reprodutor santinês num acasalamento como reprodutor no campo, como forma comercial, você consegue imprimir essas características no seu rebanho, certo? Antecipando produção, aumentando produtividade e dando melhoria na carcaça do animal, né? No Brasil, a raça está em expansão e valorização, impulsionada pela alta demanda de carne de cordeiro de qualidade. A fazenda investe há 33 anos na criação de ovinos. O foco no melhoramento genético da raça tem rendido à propriedade o título da ABSI, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Santa Inês, de melhor criador por 5 anos consecutivos.
A raça de ovinos, né, como você bem viu, é uma raça desenvolvida aqui na região Nordeste, por isso se adapta tão bem ao nosso clima. A gente vai a um breve intervalo comercial, mas antes tem a previsão do tempo para as 4 regiões do estado. E veja só o que vem em seguida. Os desafios na produção de sorgo no Triângulo Mineiro. Conab prevê queda na safra atual. A expectativa do investimento que nós fizemos inicial para poder chegar aqui nesse ponto, a gente acredita ter uma quebra de 50% a 60%. Quanto que estava esperando colher? Em torno de 60, 70 sacos foi o nosso investimento. E vai colher quanto? De 20 a 30 sacos. Nossa, é menos da metade, né? Na Casa do Agricultor, você encontra o que há de melhor em suprimentos agrícolas. Temos uma linha completa de farmácia veterinária, defensivos e fertilizantes. Além disso, dispomos do maior estoque de máquinas e motores para pronta entrega na região. E você ainda pode contar com a nossa assistência autorizada Steel. Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Há quase 4 décadas, a Fazenda RK seleciona os melhores animais para seu rebanho. Criado a pasto, Nelore RK é registrado puro de origem. Nelore RK é rústico, fértil e precoce. Combine o melhor dia para a sua visita. Nelore RK, 38 anos selecionando para você. Confiamos em Deus. Estamos de volta com o programa Notícias do Campo, sempre agradecendo o carinho de sua audiência. Estamos diretamente de Sairé, da pousada Aconchego da Serra. E agora no quadro Brasil Rural de hoje, a gente vai falar sobre os desafios na produção de sorgo. O cereal que é utilizado como ração animal tem crescido o número de plantações. Em compensação, a produção tem uma previsão de queda de cerca de 5%. E os desafios ficam para os produtores do Triângulo Mineiro. Este mar cor de bronze reserva um bem precioso para o produtor rural, o sorgo. Um cereal que veio da África e vem sendo cultivado no Brasil desde a década de 1970. Em Minas, o grão vem como segunda safra. De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado estão entre as maiores regiões produtoras de sorgo com lavouras em Uberaba, Patrocínio, Uberlândia e Guarda-Mor. O sorgo é uma gramínea, né? Que aqui nesse caso, por exemplo, é um sorgo granífero, voltado à produção de grãos, e assim também como existe outros tipos de sorgo, né? Por exemplo, sorgo forrageiros, sorgo sacarino e sorgo, inclusive, também tipo vassoura, que é utilizado para fazer vassoura. O sorgo é utilizado na fabricação de ração para rebanho, e em alguns países da África e da Ásia, o grão é consumido na alimentação diária das pessoas. E um aspecto desse cereal que facilitou a adaptação ao solo do cerrado é a resistência ao clima seco. O sorgo ele é uma cultura que entrega rusticidade, onde ele consegue performar melhor do que outras culturas por ser mais agressivo e por buscar água em profundidade. Só que este ano, a produção de sorgo ficou bem abaixo do esperado. Daqui a pouco a gente traz mais informações da Conab para a safra do grão. Primeiro, vamos mostrar uma das propriedades onde o cultivo foi prejudicado. Para isso, nossa equipe foi até a fazenda Água Quente, em Indianópolis, a cerca de 60 quilômetros de Uberlândia. Lá, nós conhecemos o Paulo e o Paulo Júnior, pai e filho que há mais de 10 anos cuidam de 670 hectares de área plantada de sorgo. Nós estamos trabalhando desde 92, fazendo melhoramento na área. Sempre teve soja, teve milho. Aqui a gente faz rotação. Quando o milho estava bom de preço, a gente fazia rotação com milho.
colhia a soja e entrava com o milho atrás da colhedeira. Agora o milho ele perdeu muito comercialmente e nós estamos fazendo o sorgo, que é uma cultura mais barata para se plantar, menos problemático e tolera mais sol do que o milho. Além da utilidade na fabricação de rações, o sorgo também tem uma outra possibilidade de aplicação muito importante, que é na rotação de culturas. Ele auxilia, por exemplo, na ciclagem de nutrientes e na construção de matéria orgânica, principalmente com relação à soja. O sorgo entra com uma estratégia muito boa na sucessão de soja. A soja deixa nutrientes no solo, principalmente o nitrogênio, que o sorgo é carente. Então o sorgo ele entra absorvendo esse nutriente, nós fazemos suplementação com, ou seja, sulfato de amônio ou com a ureia. E em contrapartida, o sorgo aprofunda a raiz e busca potássio, que é um nutriente bastante exigido pela cultura da soja. Além de deixar palhada, você deixar matéria orgânica. Então o sorgo, no meu ponto de vista, ele agrega bastante dentro do ciclo produtivo da soja, desde que tem investimento. Diante desse cenário, o plantio da segunda safra tem que ser bem calculado. E, para um resultado mais preciso possível, na fazenda, eles têm uma estação meteorológica. Essa área ela passou por 72 dias de falta de chuva, teve só um dia que choveu 10 milímetros, mas basicamente foi 72 dias de sol forte. E hoje nós, com estratégia em tecnologia, investimento em adubação, e enfim, com toda a tecnologia que nós aportamos nesse sorgo, a gente conseguiu ter um resultado bacana. E Paulão, tem toda uma questão também sobre o horário da colheita do sorgo, né? Porque tem uma questão de umidade, a gente chegou aqui inclusive e a gente teve que esperar um pouquinho para a colheita começar. Como é que é essa história? Essa área nós optamos por não dessecar porque ela vai servir depois para o gado leiteiro alimentar dela. Então, por ter uma palhada ainda verde, um colmo verde do sorgo, a planta, o grão acaba absorvendo essa umidade. Então, se começar a colher cedo, por ser uma região alta, ter orvalho, essa umidade transfere para os grãos. Então, o que nós optamos? Colher um pouco mais tarde, com o sol mais quente, e assim a gente consegue ter uma umidade adequada para levar para o armazenamento. E durante a colheita, o acompanhamento técnico ajuda no processo. Ô Max, e ainda pensando nessa questão da umidade, o que você está fazendo agora? Então agora a gente está fazendo a aferição aqui da umidade, em que os grãos de sorgo que estão sendo colhidos estão nesse exato momento. Então esse aparelho aqui, ele basicamente faz isso, ele é um determinador de umidade. E tem que estar em quanto? O ideal é próximo de 14, né? Mas a gente sabe que existe todo um operacional aqui logístico, né? De colheita, caminhões, então cada produtor tem uma realidade, geralmente começa a colher com 16, 18, para ter uma média, né, mais próximo do ideal, que seria 14%. Quanto menor, melhor? Quanto menor, melhor, porque você não vai estar colhendo água e nem transportando água. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a área destinada ao plantio de sorgo na safra 2025-2026 está estimada em mais de 2 milhões de hectares, um crescimento de quase 32% em relação à safra anterior. Só que este número não representa um aumento na produtividade. É que, apesar da expansão da área plantada, o rendimento médio deve apresentar uma queda de 5,3%, chegando a pouco mais de 3.500 toneladas por hectare. Essa aqui já é uma área totalmente diferente do que a gente viu lá mais cedo, não é? Isso aqui foi porque é mais tardio? Foi mais tardio? Sim, o plantio aqui ocorreu dia 2 de abril. Então foi um plantio mais tarde, fora da janela da cultura de sorgo. Ela pegou uma chuva para germinar, depois disso foi só seca. Então ficou 73 dias sem água nessa lavoura. A gente até achava que ela não ia produzir nada, a gente já ia passar a dessecante, já ia fazer outros manejos aqui. Optamos por não fazer porque estava marcando uma chuva. Nós falamos, vamos aguardar e ver o que vai acontecer, né? Da expectativa, do investimento que nós fizemos inicial para poder chegar aqui nesse ponto, a gente acredita ter uma quebra de 50% a 60%. Quanto que estava esperando colher? Em torno de 60 a 70 sacos foi o nosso investimento. E vai colher quanto? De 20 a 30 sacos. Nossa, é menos da metade, né? Mas é aquela coisa, ainda colhe algo, né? Sim, ainda colhe alguma coisa para pagar o investimento, né? Não paga todo ele, mas salva alguma coisa, não tem prejuízo total.
Mesmo com as perdas, o Paulo espera colher cerca de 40 mil sacas. E para aqueles que conseguem superar o momento de escassez, o futuro é promissor. Como que é constituído o preço do sorgo, assim, para nós que estamos aqui na ponta? Em torno de 80% a 85% do preço do milho. Então, o milho valorizou lá fora, o sorgo tende a valorizar aqui também. A expectativa, no caso do sorgo, que acompanha o milho, o cenário é positivo, visto que tá marcando seca nos Estados Unidos, tá tendo um pouco estoque global, então o milho se valorizando, por consequência, valoriza a cultura do sorgo. E atenção você que é agricultor ou produtor rural. Fique atento às orientações da advogada agrarista Simone Maia sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Produtor rural, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Maier, eu sou advogada agrarista e hoje estou aqui no programa Notícias do Campo para conversar com vocês sobre uma atualização importante para quem possui imóveis rurais no nosso país. A Receita Federal está avançando na integração dos seus sistemas com outras bases de dados disponíveis pelo governo, permitindo que informações que antes estavam espalhadas em diferentes cadastros passem a conversar cada vez mais entre si. E um dos principais pontos dessa mudança envolve justamente o Cadastro Ambiental Rural, o nosso conhecido CAR. Durante muito tempo se tinha uma ideia de que o CAR apenas era um cadastro ambiental, só que essa realidade já vem mudando. Um exemplo está aí no próprio ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Desde 2025, o produtor deixou de precisar apresentar o ato declaratório ambiental e a Receita passou a utilizar as informações provenientes do próprio Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, as informações que já estavam no poder do Estado serão agora aproveitadas e confrontadas em diferentes sistemas. Na prática, tudo isso demonstra que estamos caminhando para um modelo onde os cadastros do imóvel rural estão cada vez mais conectados. E isso, com certeza, exige uma atenção muito grande do produtor. O CAR não pode mais ser enxergado isoladamente, como um cadastro ambiental apenas. As informações ambientais, fundiárias, cadastrais e tributárias da propriedade precisam estar corretas e principalmente coerentes entre si. Porque quando os sistemas passam a conversar, eventuais divergências também ficam muito mais fáceis de serem identificadas. E agora eu quero deixar aqui uma reflexão. Eu sou totalmente favorável à modernização e à utilização da tecnologia pelo poder público. É um caminho necessário e que pode, inclusive, diminuir muito a burocracia que nós vivenciamos hoje. Se o Estado consegue integrar os sistemas para conferir informações, identificar as divergências e tornar a fiscalização mais eficiente, essa mesma tecnologia precisa ser utilizada em benefício do produtor rural. Nós ainda temos produtores aguardando anos e, em alguns casos, até décadas pela simples regularização e titulação de suas propriedades. Ainda temos processos administrativos extremamente demorados e produtores enfrentando burocracias para conseguir informações que muitas vezes o próprio poder público já possui. Então, modernizar a fiscalização é sim muito importante, mas modernizar o atendimento, a regularização fundiária, a prestação dos serviços públicos também é necessário. A tecnologia não pode servir apenas para o Estado fiscalizar melhor. Ela precisa servir também para que o produtor rural seja atendido cada vez melhor. E por hoje, ficamos por aqui. Continue acompanhando o programa Notícias do Campo para ficar cada vez mais bem informado sobre os seus direitos e deveres. Até a próxima! Lembrando que o sorgo é utilizado principalmente em épocas de seca com pouca produção de ração animal. E o governo federal liberou subsídio para o setor sucroalcooleiro.
O governo liberou 270 milhões de reais para apoiar produtores independentes de cana-de-açúcar no Nordeste. O recurso será destinado ao pagamento de subvenção econômica com o objetivo de reduzir os impactos enfrentados pelo setor e garantir maior sustentação à atividade canavieira na região. Pela medida, o produtor poderá receber R$ 12 por tonelada de cana comercializada, observado os limites estabelecidos pelo governo. A estimativa é que o benefício alcance milhares de produtores, contribuindo para a manutenção da renda no campo. A subvenção é considerada uma importante medida de apoio à cadeia produtiva de cana-de-açúcar, especialmente em estados do Nordeste, onde a atividade tem forte importância econômica e social. Em Pernambuco, um dos principais produtores de cana da região, a expectativa é de que a medida ajude os canavieiros a enfrentar as dificuldades do mercado e os custos de produção. Além de beneficiar diretamente os produtores, o apoio financeiro deve contribuir para preservar empregos e movimentar a economia dos municípios que dependem da atividade canavieira. E por falar em economia, como é que está o preço da arroba do boi no cenário nacional e local? Os preços de frutas, legumes, hortaliças e verduras e os de maquinários agrícolas. Esse é o quadro Mercado. Em São Paulo, a arroba do boi está sendo vendida a partir de R$ 345,50. Minas Gerais apresenta preço máximo de R$ 323. Alagoas tem preço médio de R$ 341. Já o preço médio da arroba no Rio de Janeiro é de R$ 338. Pernambuco comercializa a arroba do boi com valores entre R$ 325 a R$ 340. A média nacional é de R$ 347,50. No Ceasa Pernambuco, o quilo do abacate está saindo por R$ 4,00. Já a unidade do abacaxi vem sendo cotada por R$ 3,00. O quilo do limão Tahiti é vendido por R$ 3,70, enquanto que o quilo do cará é cotado por R$ 4,67. Agora a gente confere os preços dos maquinários, ofertas Casa do Agricultor. Roçadeira Steel FS 120 em 10 vezes de R$ 202. Pulverizador a bateria Bruden, capacidade de 20 litros por apenas R$ 420. Arame farpado 500 metros Nelore por apenas R$ 367. Preços imbatíveis de todos os implementos você só encontra na Casa do Agricultor. O que é análise do solo e qual a importância para a lavoura? Fique por dentro no quadro Técnicas e Manejos. Mais um Técnicas e Manejos no ar, e aí a gente já começa esse bate-papo com a Anne Figueroa, que é pós-graduanda em Nutrição de Plantas e Fertilidade do Solo e bióloga. E Anne, me fala aí, para preparar o solo, primeiro a gente precisa analisar a qualidade desse solo. É o primeiro passo, é isso? Primeiro passo, a gente faz um gradeamento, tá certo? Nivela o solo e a gente vai fazer uma coleta do solo. Se na análise de solo for confirmada que o solo está ácido, então você vai fazer uma calagem com calcário. Calcário é super barato. Em alguns casos tem grande quantidade de alumínio, que aí você também precisa colocar gesso agrícola. E a análise de solo hoje é muito barata, para vocês terem ideia, a gente tem um laboratório aqui do governo que a análise de macronutriente é R$ 40. E o próprio laboratório já vai fazer a recomendação. Então o agricultor, menos de R$ 50, ele vai ter um manejo inicial adequado. Um outro fator importante é preparar o solo 3 meses antes. Então a gente bota um calcário, vai controlar o pH, ou seja, em vez de ficar ácido, já vai para neutro. A gente sabe que maracujá só absorve os nutrientes entre 6,5 e 7. Então a gente precisa desse pH para ter uma produção boa. E aí, quando a gente sabe que o solo está corrigido, ou seja, o pH está corrigido, aí a gente entra com a adubação. Um fósforo, um nitrogênio, um potássio. Como é que esse agricultor, esse produtor, ele consegue perceber ali, sem nenhum equipamento, só na olhada mesmo para esse solo, que o solo ele ainda não está pronto, que ele está duro demais, que ele precisa de um manejo melhor?
O solo, ele precisa estar descompactado. Então, eu preciso de um solo, a gente tem que ajudar as raízes para que elas cresçam saudáveis. A gente sabe que no caso do maracujá, a gente tem uma raiz principal que ela pode seguir profundamente a mais de 1 metro. Se a gente não tiver um enraizamento bom, um sistema radicular bom, vai repercutir na produção. Então, o que é que acontece? Quando você olha para as folhas estão feinhas, não estão com aquele verde vigoroso, então já está faltando nitrogênio. Então, alguns sinais nas folhas a gente consegue identificar que é falta de nutrição. Também a gente pode fazer uma análise foliar, o laboratório faz também. Se o agricultor já iniciou a produção, não fiz análise de solo, como é que eu vou identificar a minha deficiência? Que eu já tenho um pomar em produção. Você vai coletar algumas folhas, vai levar para o laboratório, e aí o laboratório vai fazer a análise e vai lhe dar o resultado. E vai dizer, está faltando nitrogênio, está faltando zinco. Então, isso é muito importante para uma lavoura de sucesso. Ok, você falou sobre pontos importantes. A análise do solo, a adubação e a irrigação também conta demais para o solo ficar ideal para uma produção de sucesso. Isso. A irrigação começa nas mudas. A gente sabe que as mudas, nas bandejas, nos saquinhos, é entre 100 e 300 ml de água. À medida que a muda vai crescendo, a gente faz o transplantio. Essa necessidade de água vai aumentando para 3 a 5 litros. Quando ela está chegando a parte na produção, já vai para 10 a 15 litros em relação ao maracujá, precisa de água. Quando ela está na produção plena, ela vai para 22 a 25 litros de água. Então, se a gente quer frutos com polpa cheia, grandes, com a qualidade boa, que eu chamo de prêmios, né? A gente precisa de água. Lembrando que o maracujá não gosta de solo encharcado. Ok, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E esse foi mais um Técnicas e Manejos. E você já fez a sua programação para este domingo? No quadro Agenda, fique por dentro dos eventos que acontecem em sua região, bem como os cursos online gratuitos. Se liga, Toritama! Está chegando a tradicional Festa do Agricultor 2026 na Vila São Benedito. Na próxima sexta, dia 21, tem Farra dos Poetas e Raimundo e Randinho. No sábado, dia 22, Assum Preto e Wallace Arraes comandam o palco, além da exposição de animais nos 3 dias de evento. E atenção também, galera de Ingazeira e região. A festa de agosto de Santa Rosa está marcada para os dias 21 e 22. Na sexta tem Heraldo, Júnior e Emanuel e Jonas Esticado. No sábado, quem comanda a festa é Rafaela Santos, a partir das 10 da noite. E a cidade de Cachoeirinha já está em contagem regressiva para o Festival do Artesão 2026, no Pátio de Eventos. No dia 19 de setembro tem Tarcísio do Acordeon, DJ Hawk e Mastruz com Leite. No dia 20, a festa continua com PV Calado e Jonas Esticado. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está oferecendo diversos cursos online e gratuitos. São eles: cultivo e produção de hortas, melhoramento genético animal e reprodução animal. Inscrições no site do Senar, ead.senar.org.br. Já a Embrapa está oferecendo os cursos de compostagem, podas do cafeeiro arábica e batata doce da produção de mudas após colheita. Inscrições no site da Embrapa, é-campo.sede.embrapa.br. Lembrando, se você tem alguma sugestão de cursos online gratuitos ou de eventos que vão acontecer em sua região, basta enviar para o WhatsApp que está aqui em sua tela. Olha, anualmente, donos de propriedades rurais são obrigados a declarar o ITR, Imposto Territorial Rural. O prazo para essa declaração se encerra no mês que vem. Na reportagem, confira como fazer a declaração. A declaração é obrigatória para todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam proprietárias, titulares do domínio útil ou que possuam imóvel rural, com exceção dos produtores imunes ou isentos. O prazo para declarar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, referente ao exercício de 2026, junto à Receita Federal, segue até o dia 30 de setembro. Nem toda a área da sua propriedade necessariamente é área tributável. Áreas de preservação permanente, reserva legal e outras áreas ambientalmente protegidas pela lei podem
e devem ser excluídas da área tributável. E aqui mora um detalhe importante. Se essas informações não forem lançadas corretamente, você pode acabar pagando ITR sobre uma área que nem deveria entrar na base de cálculo. Outro cuidado é com o valor da terra nua, o VTN, que influencia diretamente no cálculo do imposto e também precisa ser informado de forma adequada. E por último, mas não menos importante, não deixe para depois. Quem estiver obrigado a entregar a declaração fora do prazo fica sujeito à multa e às restrições perante a Receita Federal. É importante destacar ainda que apenas pessoas físicas com imóvel rural de até 100 hectares também podem declarar pelo programa ITR 2026, assim como foi no ano passado. O ITR é calculado pela multiplicação do valor da terra nua tributável pela alíquota que varia de acordo com o tamanho da propriedade e o grau de utilização. O imposto pode ser pago em até 4 parcelas mensais, desde que nenhuma delas seja menor do que R$ 50. Se o valor do imposto for menor que R$ 100, o pagamento deve ser feito em parcela única e com o primeiro pagamento para 30 de setembro. O valor de cada imposto depende do município que você está localizado. Dessa vez, vocês podem também fazer o parcelamento em até 4 vezes, desde que o imposto seja acima de R$ 50. Sem esse imposto, o proprietário não pode fazer a transferência do seu imóvel, a venda ou arrendamento. Então é importante deixar legalizada e sua propriedade está pronta para também fazer financiamentos. Cada agricultor ele precisa ter os documentos prontos para fazer isso. E dessa vez é exclusivamente pelo site da Receita Federal. Para facilitar o fornecimento das informações, uma dica para o produtor é separar com atenção todos os documentos necessários, como o CNPJ ou o CPF, os dados da conta Gov nível prata ou ouro, documento de identificação, que pode ser o RG ou a CNH, o comprovante de residência, o contrato social ou o estatuto para a pessoa jurídica, a cópia da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2025 e o número do imóvel na Receita Federal. Eu sempre reforço algo bem importante. Hoje, cada vez mais, as informações sobre o seu imóvel estão inseridas nas mais diversas bases e cadastros do governo. Por isso, o ITR não deve ser tratado simplesmente como aquela declaração que você entrega todo ano sem conferir. Revise os dados da propriedade, confira as áreas não tributáveis, o valor da terra nua e veja se aquilo que está sendo declarado realmente corresponde à situação real do seu imóvel. Porque quando tudo é feito de forma correta e de forma orientada, o ITR deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser também uma forma de garantir que o produtor pague exatamente aquilo que é devido. Nem mais, nem menos. Então aproveite o início do prazo, organize as informações com calma e faça uma declaração segura. Então, não perca o prazo, fique atento. O programa Notícias do Campo vai ficando por aqui. A gente volta no próximo domingo, às 8h20 da manhã. Desde já eu quero agradecer o carinho de sua audiência e também de todos que fazem o Chalés Aconchego da Serra aqui em Sairé, no Agreste de Pernambuco. Se você quer assistir a esse programa ou alguma reportagem específica, basta acessar o nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o próximo domingo, se Deus quiser. Programa Notícias do Campo. Oferecimento Casa do Agricultor. Fazendo o verde da sua região. Nelore RK, 38 anos selecionando para você.